para poder escrever um livro discussionário coerente, assim, representando uma visão que eu tinha que me cuidar desta visão. E não ficar só copiando um pedaço de um livro, de outro, que pensava diferente de outro. Não, eu escolhia. E então eu tinha consciência. E o que eu fiz? Eu fiz uns trabalhos, vou dar só um exemplo. Eu, na dificuldade de ter uma teoria pronta, para avaliar, eu fazia assim, pegava um assunto, qual é esse? Aqui, carnaval não é religião, com sinal de interrogação, é festa de burro. Então eu coloquei no começo, no meio do papel, o assunto. E ao redor, sem censura, eu ia colocar as coisas que tinha a ver. Eu falo sem censura porque às vezes eu associava uma coisa e pensava, não vou pôr isso não. E eu pensava, por que não? Ah, porque não cabe na minha teoria, não seja por isso. Eu colocava. E muitas vezes, no final, no frigir dos ovos, eu descobria que justamente essas palavras que eu pensava em censurar se tornavam palavras-chave num outro modo de pensar. Entende? Porque a gente tem uma espécie de controle a partir das teorias que a gente precisa e que aprendeu, mas só que a verdade não começa com as teorias e às vezes tem que mudar. Então, o que é esse livro? Ele é uma coleção de 1000 desses papéis que representa uma maneira de pensar e de avaliar a realidade. Aqui, por exemplo, dinheiro e religião. Então são essas as coisas, esse conjunto que eu escrevi, que eu me tornei consciente de que isso ajudou, afinal, a minha na coragem de escrever o dicionário e escolher assuntos e ter critério. O que é importante e o que não. Então, isso aqui, eu trouxe, nunca mostrei isso de público, linguagem do encontrar. Aí, ó, eu ia fazendo assim, colocando os conceitos ao redor e formando afinal um grande amaranhado, tipo um conjunto orgânico, não é? Que uma coisa tem a ver com a outra, mas não pela lógica. Então eu fiz assim, aqui, linguagem do encontrar, quer ver? A Greta Lopes foi feita em Pedra-Ius, vamos todos visitar meu Senhor bom Jesus. Aqui, senhora dona da casa, olha a chuva no telhado, venha ver o Deus menino, que está todo molhado. Aqui, Senhor São Pedro Chaveiro do céu, abri-me a porta, que eu não sou incrédulo. Deus te salve, Casa Santa, onde mora, né? A nós descei divina luz. O pessoal faz, ai meu Deus do céu, na igreja, eles não entendem que o povo gosta dessa música porque fala do encontrar. Por que gosta de cantar Ave, Ave, Ave Maria? É porque a saudação é o encontrar. Enquanto essa mesa nos ensina tudo bem que a gente alcança em comum, devemos pôr moralista por cima. E não usa essa linguagem do culto, que pode ser tão comprometido quanto. Mas é a linguagem própria do culto, é o encontro, é o oferecer, é o aproximar-se, é o beijar, não é? Então são as coisas que aos poucos a gente vai percebendo qual é o critério. Os salmos são muito do encontrar. Frei Chico, só uma pergunta. A senhora abriu esse livro ali,
Essas músicas estão aqui, não, né? A gente tem que digitar. No dicionário tem, tá a grande maioria está aí dentro. A linguagem do encontrar virou verbete, virou verbete. Mas, por exemplo, veja, Romero chegando na Bahia, na Nossa Senhora das Candeias, no santuário lá, ele fala: ao chegar na Santa Igreja, meu sangue subiu na veia somente para beijar a Virgem pura das Candeias. Isso que é bonito. Isso é a linguagem do encontrar do Romero, que depois da viagem chega lá. Não é lindo? Vamos fazer uma homenagem aos Romeiros, então, que as meninas estão com pressa. Quem é que está com pressa? Não tem horário. As Romeirinhas aí. Vamos lá. Sim, quem Só um é? minutinho. Explica. Então, explica então. Ah, você toca também. E é viola. Feita por ela. É feita por É um ela. presente de Lá no céu e vem caindo, 3 anjinhos de fulor. Lá no meio e vem dizendo, esse é meu amor, é meu amor. Lá no meio e vem dizendo, lá no céu e vem caindo, 3 anjinhos de fulor. Vocês descobriram. Todo certo que eu sabia, meio verde carregou. E no caminho dessas águas, muita gente acordou. Gente acordou, no caminho dessas águas. Todos os versos que eu sabia, meio verde carregou. Numa barriga acima, numa barca enfeitada, o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Sem Deus é nada, o pouco com Deus é muito, e abaixo do rio acima, numa barca enfeitada. Quando eu cheguei na Lapa, avistei a Santa Cruz, da Lapa saí chorando, com saudade do bom Jesus. Oh, bom Jesus, da Lapa saí chorando, quando eu cheguei na Lapa, e avistei a Santa Cruz. Todo certo que eu sabia, veio ele carregou. No caminho dessas águas, uma gente acordou. Vem te acordou, no caminho dessas águas, todo verso que eu sabia, veio ele carregou. Gostei! Aqui, ó. Eu ia cantar. Obrigado. Essa música eu mesmo fiz em colaboração com, como é que fala? Em parceria com o Josino Medina de Araçuaia. Viajamos 30 dias no Rio São Francisco, de Pirapora até Maceió, e visitando todas as cidades, incentivando os movimentos. E essa música foi feita durante a viagem. O Josino ensinou pra gente lá no bairro. Que coisa boa, muito boa. Os lembrança. encontros, você está falando dos encontros. Muito bom. Encontrar. Em cima daquela serra tem um ninho de saracura. Jacaré andou dizendo, água pura é cultura. Pura é cultura. Jacaré andou dizendo, em cima daquela serra tem um ninho de saracura. Esse verso não entrou no CD, mas foi cantado lá. Verama, verama,
caroço do Jura, ouvir amar. Adeus, dona, adeus, riacho de areia. Adeus, adeus, toma adeus, eu já vou me embora. Eu morava no fundo da água, eu não sei quando eu voltarei. Eu sou garoeiro. Rio abaixo, rio acima, tudo isso já andei. Ouvir amar, adeus, dona, adeus, riacho de areia. Procurando amor de longe, que eu de perto já deixei. Ouvir amar, adeus, dona, adeus, riacho de areia. Adeus, 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 eu já vou me embora. Eu morava no fundo da água, não sei quando eu voltarei. Eu sou carnoeiro. Quando eu for sair daqui, vou sair daqui cantando. Ouvir amar, adeus, dona, adeus, riacho de areia. Que é pra onde ninguém vê, e eu saio daqui chorando. Ouvir amar, adeus, dona, adeus, riacho de areia. Da Maria de Jesus, uma senhora que morava perto do pequeno aeroporto de Araçuaí, numa casinha que mais parecia uma casinha de João de Barro, sem água, sem eletricidade, sem nada. Ela cantou esta música aos pedacinhos, sempre quando a gente levava um quarto de pinga para ela. Ela lembrava mais um pedaço. E essa música virou realmente um hino do Vale do Jequitinhonha. Que bonito, né? Olha, ó. Ela mudou para São Paulo e deve estar morrendo de saudade se já não tiver morrido. Mas... Puxa! Pode apresentar. Obrigado, Júlia. É uma homenagem, viu? Agora Dona Ângela ia apresentar no começo, pode apresentar. então, prepararam essa surpresa É. para nós e muito especialmente para o Frei. Duas músicas que tem muito a ver comigo. Isso mesmo. Tá vendo? É. O universo conspira. É uma maravilha você ver, gravar uma música que as pessoas mais pobres de uma região e depois ver sendo cantada igual a Tirana da Rosa, que também é uma música dessas. Eu tenho ela aqui, posso cantar para vocês? Deixa eu ver se eu consigo, porque essa eu vou cantar para vocês e para todas as mulheres que estão aqui. Eu já cantei isso no Boldrin, Aliás, estou tendo muita emoção. junto com a Lira Marques, que fez os desenhos do dicionário. Sem ela não existiria o dicionário por causa das pesquisas que eu fiz junto com ela. Subi, vou pegar uma braçadeira. Você vai ficar baixo. Braçadeira, como não é comum. Desde menino eu uso essa ferramenta. Eu tive lá na casa da Lira em Araçuaí. Ela me deu uma máscara de barro. A Lira fez uma maravilha. Como pode ser bonita uma amizade, né?
A Lira Marques e a Dona Lélia Coelho Frota. Ela que sempre me manteve ao par dos valores da cultura brasileira, em geral, da literatura, da música, dos filmes. E a Lira que abria as portas para mim, para pensar a partir do povo. Subi no pé da roseira, oh rosa tirana, para ver se te avistava, oh rosa. Cada rosa que se abria, oh rosa tirana, cada suspiro que eu dava, oh rosa. Você diz que a rosa cheira, oh rosa, mas o cravo cheira. Você diz que a rosa cheira, oh rosa tirana, mas o cravo cheira mais, oh rosa. Assim cheira meu amor, oh rosa tirana, quando chega de viagem, oh rosa. Abalei um pé de rosa, oh rosa tirana, que nunca foi abalada, oh rosa. Namorei uma morena, oh rosa tirana, que nunca foi namorada, oh rosa. É bonita como a rosa, oh rosa tirana, ela cheira como um cravo, oh rosa. De que serve ser bonita, oh rosa tirana, e falsa como o diabo, oh rosa. A rosa pra ser cheirosa, oh rosa tirana, é de ser de Alexandria, oh rosa. Tirada do seio de Ana, oh rosa tirana, dada por mão de Maria, oh rosa. Adeus, carinha de rosa, oh rosa tirana, claros dentes de marfina, oh rosa. Você anda o mundo inteiro, oh rosa tirana, e não se esquece de mim, oh rosa.
eu gravei com a Dona Filó lavando louça na cozinha. E cantando. São as pequenas maravilhas, lembranças. Aqui, ó. A caminha do meu bem é lá dentro do jardim, travesseiro é a rosa, o lençol é o lugar. E este a rosa, para ser bonita, para ser cheirosa, é de ser de Alexandria, sem dúvida é um verso medieval. Sem dúvida. São coisas que a gente acha, isso aqui eu gravei no meio do povo. Já fui cravo, já fui rosa, já fui do seu coração. Hoje em dia eu sou vassoura daquelas que varrem o chão. Peço assim. Não é só romântico, não. Ó, gente, vamos cantar. Vamos cantar, vamos fazer mais alguma coisa. Dos slides. Tem momento bonito. A gratuidade, né? Gente, isso aqui de fato é uma coisa que me ajudou muito. Guardar essas coisas que serviram. Então, possibilitaram a coerência do trabalho. Que não tinha, por assim dizer, como eu falei, né, não tinha síntese, mas buscou um caminho. Frechido, o senhor usou isso, o senhor levava esses livros? Não, o senhor anotava em papel? Não, eu fazia sempre, qualquer papel servia. Aí depois... E depois eu guardava e às vezes transformava no slide depois, ultimamente, mas eu acho que a gente tem que estar consciente, né? Senão você junta um mundaréu de coisas sem nexo, sem linha, sem visão. Em 2005 eu fiz uma viagem com o Brandão lá pelo sertão de Guimarães. Daí, a todo momento que ele tinha um tempinho, ele falava, agora ninguém fala comigo, eu estou corrigindo o dicionário do Frechido. Eu ligava para a casa dele, a mulher dele chama-se... Maria Alice. Ele disse, não, ele está rezando seu breviário. Então ele disse para mim que durante um ano inteiro ele leu e releu todos os verbetes e eu pedi a ele para fazer a introdução do dicionário do ponto de vista do antropólogo que ele é. Então ele corrigia, por exemplo, o uso dos termos identidade, cultura, né, do ponto de vista do antropólogo. Eu tinha também essa vontade de não acontecer que o brasileiro, usando um livro da sua cultura, fosse a toda página confrontado com a aparência de um usar de estrangeiro que escreve. Bom, então, todas as 4 vezes que eu paguei a revisão, o sindicato dos revisores, eles exigem uma página em espaço 2, tamanho 12, e vocês imaginam 8 milhões e meio de letras, né? Para corrigir 3 ou 4 reais por página. Mas eu fiz questão. 4 vezes foi corrigido e a última vez a correção ortográfica. E aí, na semana passada, eu descobri o primeiro erro. É um erro horroroso, né? A criança tem direito ao subdesenvolvimento. Era desenvolvimento, né? Ainda bem que era uma citação e tem uma nota de rodapé que fala o certo, mas foi... Dizem que não existe livro sem erros, mas foi 4 vezes revisto. Mas a criança tem direito ao subdesenvolvimento. Eu não gostaria de... Pois é, gente, vamos fazer mais. Eu estou maravilhado com a coerência, com a sintonia que a gente está sentindo nesta reunião. Assim mesmo, é bom.
né? Vamos... antes de... Eu tenho uma experiência que me marcou muito, que eu gostaria de ler para vocês. Na hora que você pensa que é bobagem que o povo fala, a gente precisa ser capaz de lembrar de uns momentos em que a gente se enganou, né? Deixa eu ver aqui. Engasgo. Essa é uma historinha que contou para mim a Zefa Gama em Recife. Peraí, cadê, meu Deus? Homem bom, mulher bom. 131. Olha o que aconteceu. Em 1972, eu estava na comunidade de Ponte dos Carvalhos, que era uma comunidade de flagelados, e onde o padre Geraldo foi para ETZ, na França, viver uma experiência de ecumenismo e me pediu para ficar meio ano na paróquia. Ele recomendou com algumas benzedeiras para me ajudar a fazer umas pesquisas. Então eu estava na casa da dona Zefa e ela, o senhor conhece a oração do engasgo? Ele falou, ô Zefa, é São Brás, é? São Brás? Tá. Então ela disse, aí eu vou rezar. Então ela rezou, homem bom, mulher má, janta bem, ceia mal, esteira velha, espinho de peixe. Homem bom, mulher má, janta bem, ceia mal, mandou dizer Nosso Senhor Jesus Cristo que essa engasgação ou suba ou desça, fazendo cruzes na goela da pessoa. Eu não ri igual vocês. Aí ela perguntou, o senhor já conheceu? Eu falei, não, eu nunca ouvi. Então o senhor também não sabe da história. Aí conta, dona. Então ela contou como Jesus ensinou a rezar esta oração. O homem foi pescar, pegou uma porção de peixes, grandes e miudinhos, aqueles carazão e jundiar. Então, quando ele chegou em casa e a mulher estava tratando dos peixes, chegou um velhinho na porta e pediu arranjo na casa, hospedagem. O homem mandou que o velho entrasse. O velho entrou, ficou por ali. Quando foi de tardezinha, o velhinho ali dormiu, sem esteira para deitar. A mulher do homem era feiteira de esteira para vender. Ela tinha aquela porção de esteira nova em cima do girão e nas paredes para vender na feira. Aí o marido dela disse, mulher, tu tira uma esteira daquelas e forra no cantinho para o velho dormir? Ela foi e disse, dou nada. Tirar minhas esteiras novas para modo de botar aquele velho ferido dentro para dormir em cima? Ela não sabia que era Nosso Senhor. Aquele velho era Jesus, quando andava no mundo. Ela foi lá no basculho, sacudiu aquelas esteiras rotas que não prestava mais, trouxe uma velha, forrou o cantinho para o velho deitar. Mas ele estava soprando de necessidade e mostrava que estava com fome. Então o marido disse, mulher, tu procura uns peixinhos daqueles que você tratou, bota na panela para fazer um pirãozinho para aquele velhinho. Está com fome? Ela foi e disse, agora sim, ainda mais essa. E agarrou uns peixinhos miudichinhos, botou numa panela, foi arriba, foi abaixo, fez o escaldo, o velhinho comeu o pirão de peixe e foi dormir. Quando foi no outro dia, nada de sair um cafezinho para o velho. O sol já estava alto e ele esperando.
Depois, então, ele despediu-se do dono da casa e foi embora. A mulher, mais que depressa, agarrou aqueles carazão, judiazão, botou na panela e falou: vou fazer um pirão para nós comer. Repara, menino, se o velho já foi embora. Aí o menino disse: já foi embora, mamãe. Já se foi embora escorado no pau. A mulher botou a panela no fogo, quando ferveu, fez o escaldo e comeu. Na primeira bocada, ela engasgou. Ia em riba, ia embaixo, comer não descia, nem subia, e ela morrendo. Aí o marido chegou e gritou: ô meu filho, corra depressa, esse pessoal veio, sabe de muita reza, vai chamar aquele velhinho. Diga a ele que a minha mulher está engasgada com espinho de peixe, que ele venha rezar, pelo amor de Deus. Aí o menino foi atrás do velho e pediu que fosse rezar na goela da mãe dele, que ela tinha engasgado com espinho de peixe. Então o velhinho disse: ó meu filho, você fala para seu pai que faz uma cruz na goela de sua mãe e diga: homem bom, mulher má, janta bem, ceia mal, mandou dizer nosso Senhor Jesus Cristo que essa engasgação ou suba ou desça. Permitido pelos poderes dele mesmo, que é Jesus Cristo, o menino aprendeu. Correu, chegou em casa, disse ao pai dele: o papai, o velho falou que dissesse assim, assim. Aí ele disse as palavras. A mulher deu para tossir, pronto, saltou a espinha no meio da casa. E ela ficou salva. Assim ficou a reza do mundo. Aí eu fui em Araçuaí pesquisar. Aí a dona Regina rezou assim: homem bom, mulher má, casa barrida, esteira no chão, osso de porco fedendo, por bem cheio de ferida, amém. Reza 3 vezes. Outra senhora anônima rezou assim: homem bom, mulher ruim, esteira casa velha, esteira rota, São Brás erguer da boca, amém. Deve engolir um pedaço de angu. São Brás bispo, diz um outro, São Brás bispo pede o mestre, ou sobe ou desce. Olha a palavra que Deus disse: homem bom, mulher má, esteira rota, coberta de palha, a maré por onde enche. Para aí mesmo ela vaza. São Brás, Pai, Filho e Espírito Santo, dá um murro nas costas. Homem bom, mulher ruim, estrela do céu, puleiro de galinha, São Brás, disse senhor bispo, disse ou para cima ou para baixo. Reza 3 vezes Ave Maria. Em nome do Pai, Filho e Espírito, São Brás, bispo de Roma, Jesus disse que sobe o texto e desaparece. Homem bom, mulher mal, esteira rota, deitou Jesus no puleiro de pombal. E assim vai adiante, que depois que descobre uma, vai descobrindo outras rezas. Gente, quando escuta a primeira vez as palavras homem bom, mulher mal, esteira, vem espinho de peixe, dá vontade de rir. Não ri, não. Quando vai pesquisar. Não, porque faz parte da tradição deles. E a vontade é rir. Então a gente tem que aprender para controlar e não... Depois que a mulher contou a história, algumas coisas passam na cabeça da gente. Sempre é a mulher que apanha, né? Não é não. Existe oração para dor de ouvido em que é o contrário, é o homem que apanha a mulher, não. Quer dizer, não, a intenção não é repetir a história de Adão e Eva aqui, não. Não. É uma coincidência que esta fala da mulher, mas não é bem isso, não. Outra coisa. Quando Jesus no Evangelho fala assim: levanta-te e toma sua cama e vai para casa, teus pecados que são perdoados, é muito interessante que é anunciada a salvação completa. E não apenas rezar, põe a mão na cabeça de um, pode ir embora. Não. Ele lembra que é um pecador, que é uma pessoa que cresce e receber a salvação como um todo. Então, ele lembra na oração um pecado, e que se a pessoa quer melhorar, então há de melhorar a pessoa toda, tanto da garganta como da alma. E é uma coisa que condiz com o texto do Evangelho. A gente às vezes, pela simplicidade da história, a gente não percebe quais são os valores que estão sendo passados.
Então, eu acho isso foi para mim uma experiência muito forte que me ajudou também na aproximação do povo e das pessoas, das coisas que às vezes a gente por preconceito não aceita e começa a rir e perde a oportunidade de aprender essa mensagem que o povo nos dá, sem querer dar mensagem nenhuma, mas ele transmite a riqueza das suas bênçãos, das suas... Não é bonito esse texto? É lindo. É. Então, aqui tem outros, é um livrinho que eu publiquei para a CNBB, Com Deus me deito, com Deus me levanto, é dos estudos da CNBB, número 17. Como que é estudos da CNBB? Número 7, mas não acha mais não, só em sebo. Ah, então. Você perguntar em sebo. Quando as benzedeiras descobriram que a igreja tinha um livro com as orações delas, começaram a comprar, e a CNBB, a igreja nossa é muito louquinha, viu? Parou de publicar porque é um livro de estudo, não é um livro manual de oração para as benzedeiras. Parou. Ô, Frei, como que é estudos da CNBB número 7? 17. Com Deus me deito, com Deus me levanto. Eu tenho duas orações para essa. Olha, com Deus me deito, com Deus me levanto, todo mundo reza. Acontece que todos os padres que rezam, que escrevem um livro para o povo rezar, inventam uma outra oração para deitar, a hora de deitar. E nenhum livro da igreja dá a oração que todo o povo reza. Para você imaginar a distância entre... No meu livro de catequese, eu aprendi essa oração assim, com Deus me deito, com Deus me levanto. Com a graça de Deus, divino Espírito Santo, Nossa Senhora me cubra com seu divino manto, e mais algum. Mas eu, tanto em Portugal, pesquisando nos sebos, que são muito bem organizados, mas muitos livros, eu falo tranquilo, mais de 1000 livros de oração que a igreja fez, nenhuma tem a oração que o povo faz. Uma vez eu falei isso com um grupo de padres e falei assim: olha, essa oração que a sua mãe te ensinou para fazer de você um cristão, na hora que você entrou no seminário deixou de rezar. E tinha um padre sentado na primeira fila, começou a chorar e falou assim: e agora vão começar a rezar ela de novo. É porque às vezes não percebe o que um seminário às vezes faz com as pessoas. Gente, vamos lá ver um pouco mais A oração da... Olha, a oração da Santa para tirar cisco no olho também é popular, né? Qual? Da Santa Luzia, para tirar o cisco no Ah, olho. sim, tem dois, né? Corre, corre, cavaleiro, vai na porta da igreja buscar a Santa Luzia para tirar do meu olho. E tem outro: Santa Luzia passou por aqui com seu cavalinho comendo capim. São dois tipos. Corre, corre, cavaleiro. É um. E o outro: Santa Luzia passou por aqui. Eu comi um pouco aqui, pra mim. Nós queremos ver o filme, que é legal. O filme é muito bonito. Vamos acabar de ver. Até que horas tem que terminar? Isso tem que chamar a atenção. Às 3. Que horas é seu avião que parte? 4h10 ele tem que estar lá na Frei, às 4 horas tem que estar lá. Não, 4 horas que saiu. 4h10 ele tem que estar lá. Não é? Não, mas todo mundo ajudando a me empurrar, eu chego lá, ué. Aqui. Onde ele vai? Daqui Às vezes aqui nem consta. É 4h10 o senhor tem que estar lá no aeroporto. Ah, não, mas aqui tem o bilhete. Ah, tá certo. Aqui, ó. Que vai primeiro para o Rio, depois para Belo Horizonte. 5h10. Às 4h10 ele tem que estar lá no aeroporto. Frei, filho. Você falou pra ele? 4h10 até 3h30 pode ficar aqui. A gente está com marcado de 3h15 acabar. Para 3h30 ali. Diz que tem a oração de solteira também. Com Deus me deito, isso é lá de Minas, hein? Com Deus me deito, com Deus me levanta. Até quando, meu Deus? Frei,
Só tem até 3, às 3h15 acaba. Então já são 2 horas. 3h15 e acaba. Ele é um brincante. Mais uns 10 minutos os slides. E depois o quê? Guarda a passagem. O bolo da corte, né? Está rodando? Está rodando. Romarias podem ter sociabilidade carnavalizados. Futebol pode revelar aspectos devocionais imprevistos. Códigos rurais podem tornar-se híbridos de urbano. Aguinaldo e Louco são artesãos, orixás imbricados de santos católicos. Maria Lira faz presépios com personagens negros. Tamba e Armando representam em barro Exus, caboclos, santos de devoção católica. A imagem do índio é fundamental nos rituais de Umbanda, no carnaval, em autos populares. Parece com destaque no trabalho de GTO lá de Divinópolis. É texto da Lélia Coelho. Aqui tem umas surpresas do pesquisador e atitudes. Eu estou lamentando que... Deixa ali atrás, ó. Abriram lá enquanto Então, aqui, Chico, FX, né? Pesquisas, surpresas, atitudes. Nas pesquisas, sempre quis aprender com o povo. Quando o povo acreditava nisso, acontecia coisas emocionantes. Festa do povo é fuga? Não. O único dia certo do ano. Pitusca, parteira competente. Olha, eu fui na casa de Pitusca, que era Bugre, na beira da Rio Bahia. Ela teve todos os filhos, ela mesma, sozinha. E um dia, uma filha dela que morava junto, com o nenê na barriga, a criança tinha morrido. Estava com criança morta no mundo. E a parteira experiente que ela era, para todos os vizinhos da região, ela falava: não, minha filha, vamos procurar posto de saúde. E foram lá, muito pobres, gastaram a metade do dinheiro que tinha, e no posto de saúde falaram que não era autorizado fazer, e mandou procurar o hospital. Gastaram a outra metade do dinheiro, e o médico não estava aí, não foi resolvido. Ela falou assim: minha filha, vamos para casa. Ela falou assim: eu vou ter que te machucar. Então levou a filha dela para casa e tirou com a mão, criança, os pedaços de dentro do útero. E ela disse: nunca perdeu um parto de uma criança, ela fazendo parto. E ela falava assim: aqui está minha filha, forte, fortona, mãe de família, está aqui. Então ela sente aquele orgulho. E quando eu lembro como o governo às vezes trata as parteiras do povo, eu estava no sindicato em Araçuaí e por acaso eu assisti lá, eu fui lá, tirei um documento, alguma coisa, e tinha lá uma moça da Secretaria de Saúde que estava falando com as parteiras, falando assim: gente, vocês são pessoas muito importantes porque fazem parte e tal, e nós estamos aqui para uma reunião, e elas estão obrigadas pela polícia, né, para ir, que sem a reunião não podia mais praticar o parto. E então nós vamos combinar só uma coisa: vocês vão ganhar uma maleta com a martiolate, com a tesoura, com as coisas que precisa. Mas vamos combinar uma coisa: tudo que vocês fizeram até agora pode esquecer. E uma falta de respeito tão grande, não houve nenhum tipo de diálogo com esse pessoal. Que já tem muitos anos, quando eu morava em Araçuaí, mas eu vejo que muitas vezes as mulheres que vão no hospital de pequenas cidades são muito mais maltratadas e abandonadas e mandadas para casa para voltar outro dia, a criança nasce no meio do caminho. Então eu vejo que há muita fábula sobre essas parteiras que
Então, me lembrei da Pitusca, que aprendi muito com o encontro com ela. Povo inventa reza. Olha, eu encontrei erisipela. Do tutano deu no osso, do osso deu no nervo, do nervo deu na carne, da carne foi para a pele, da pele para as ondas do mar, onde nem boi berra, nem criança chora. É a oração que manda a doença do centro, do tutano, né? Do osso, vai para o osso, do osso vai para Eu anotei 2.500 rezas em Araçuaí e estava em férias na Holanda. E lá comprei um livro dessa nova historiografia que quer escrever tanto a vida cotidiana, a história da vida cotidiana, como também a história do pobre, das pessoas marginalizadas. Então estava lendo lá sobre uma historiadora inglesa, Powell, não sei. Então, escrevendo sobre a vida dos agregados nos castelos. E lista de pagamentos, e que parte do castelo onde esses agregados ficavam. E de repente conta, a mãe reza no braço da filha. Do tutano deu no osso, do osso deu no nervo, do nervo deu na carne. A dona Luísa reza isso. Deixa eu ver que época aqui. Aí eu li assim, em holandês. O livro foi tradução de um livro em inglês. A dona que escreveu o livro traduziu de um alemão, que foi encontrado na Áustria, dentro da capa de um livro, porque o livro era de pergaminho, escrito à mão, e as cordinhas do livro já tinham ruído. 1000 anos também já era, está ruído. Então eles estavam restaurando, tirando a capa fora. Quando tirou a capa, descobriu aqui dentro uma tira de pergaminho com 3 orações. Era um livro grande, né? Então o restaurador, muito competente, entendeu a importância desse negócio que ficou 1000 anos escondido dentro da capa do livro. E publicou numa revista competente. Código tal, 3 orações em alemão. 1000 anos atrás. Não quer dizer que a oração foi inventada, criada 1000 anos atrás. Foi encontrada, escrita 1000 anos atrás. Aí meus colegas padres falam assim, essas rezadeiras inventam cada besteira para rezar. Eles não sabendo que todo o missal que nós usamos na igreja do Concílio Tridentinho tem 500 anos. E que essa reza da véia mais de 1000 anos, e pode bem ser que seja dos celtas, que o rei Carlos Magno, em 800, estava usando o cristianismo como fator da criação de um novo império romano germânico. Porque nas cidades viviam os cristãos e os pagãos, significa da área rural, lavrador, pagão, grego, não eram cristãos. Então, pode ser que aquilo venha diretamente dos celtas que viviam na área rural, cujas tradições sobreviviam. Isso é uma coisa impressionante que um pesquisador assim, investado, né? Quer dizer, obcecado, de repente descobre e vai atrás para descobrir. Mas é interessante o que a gente de vez em quando pode encontrar. E algumas dessas, como eu falei daquele verso, a rosa para ser cheirosa de ser de Alexandre. É muito interessante. Chico, mas as pessoas, as benzedeiras, elas vão falando para o senhor assim as rezas? Elas não têm... Justamente, quando elas confiam, elas falam. Tá, até parteira fala, por exemplo, para a secundina, para o resto após o pós-parto sair. Então elas não contam isso para ninguém. Mas a Santa Margarida não estou prenha nem parida, eu estou sabendo. Porque eles contam.
Porque a minha avó era benzedeira. Ela me passou, mas ela não passou mais para mais. Nunca vi ela falar para Não, ninguém, mas sabe? olha, nem toda benzedeira sabe todas as orações. Então, tem algumas coisas que ela reza, que ela rezava. E então ela me passou as que ela sabia. Exipa, Exipelão, tem outras orações para Erisipel também. Não, ela não fazia. Mordida de cobra, quebranto, mal olhado, Que bom. ventre virado, Gente via carne quebrada, também, cozer. nervo torto. Né? Eu sei muito dessas orações. Aí, costura Mas de eu gosto de panela. contar esses causos porque não é toda hora, todo momento que alguém pode esclarecer essas coisas para vocês. Vamos para frente. Vamos ver. Aí eu não importo fazer uma coisa ou outra. Aí eu não li o resto. Dicionário, abecedário ou manual, já falamos disso. O Novo tem uma bela história. A fé popular ensina todas as coisas essenciais, isso é o princípio do mundo. A mãe África é a mãe da humanidade. Olha onde é que nós vamos parar. Não é? Aí o Eduardo Galeano fala, temos um excelente passado pela frente. Para os navegantes com sede de vento, a memória é um porto de partida. Bonito. Brandão, ele fala que é preciso historicizar a cultura popular. Como a gente está descobrindo, essas orações são antigas. Mostrar de onde é que vem essas coisas do povo. Historicizar, que dá dignidade, dá credibilidade a essas coisas do povo, que todo mundo considera uma coleção de besteiras ou curiosidades. E isso implica numa reformulação do conceito folclorista, folclore e principalmente do folclorismo. Tem que ser redefinido. Né? Então, aqui ele está falando isso, Pindorama, que é o nome do Brasil antes dos portugueses aqui, nome dos indígenas, né? A colonização, como é que a escravidão, a migração para as grandes cidades, a história, né, dos índios portugueses, negros e outros, historicizar a cultura e a resistência do povo do Jequitinhonha, valorizar a arte de contar histórias. Entrou na perna do pinto, saiu na perna do pato, né? Se o rei mandou dizer que contasse 4, né? Aqui, promover monografia. Tem que escrever monografias. Não, os congados são uma beleza. Não, gente, esse congado dessa cidade, dessa família, e minuciosamente, com todos os cantos que eles cantam, quando começou, eventualmente, com documentos. Aí, quando tem monografias, é que se pode finalmente dizer os congados. Mas sem isso, não conhece, não sabemos bem. Estava em uns encabulados com a Irmandade de São Pedro, não é São Benedito? É isso mesmo, tem que escrever e ouvir o que eles falam, ver os documentos, registrar monumentos e monografia. E desde o resto da história do congado no Brasil para lá. Só isso. Não é? Então, isso que é importante nas universidades, escrever monografia. E aqui, a esperança, não vou ler, é um texto do Rubinho. A Bíblia Sagrada é o relato da experiência religiosa de um povo. Contém histórias, leis, provérbios, profecias, cânticos. Felizmente não é um manual de teologia. Se fosse, já teria sido jogado pela janela há muito tempo. Não é? Isso aqui é o livro que fala do encontro. A experiência religiosa vivida por cristãos do passado é patrimônio precioso para os cristãos de hoje. Também podemos aprender da experiência religiosa atual, histórica, encontrada em outras culturas e religiões. Deus se revela a quem Ele quiser. Isso é interessante, são os 4 elementos que muitos já ouviram falar.
Isso é uma página do livro Lunário Perpétuo. Mas é um resumo da ciência medieval. Olha, 4. Em cima, as qualidades, no quadrado. As qualidades: quente e úmido, quente e seco, frio e úmida, fria e seca. Os 4 elementos. O ar é o quê? Quente e úmido. Fogo, quente e seco. Água, frio e úmido. Terra, fria e seca. Aí, 4 partes do mundo: Medio, Ocidente, Oriente e Setentrião. Então, cada um, Ocidente, por exemplo, é quente e seco. Frio e úmido é o Oriente, certo? Os 4 ventos: Sul, Leste, Oeste e Norte. Cada um ligado às qualidades. 4 partes do ano: primavera, estio, inverno, outono. Primavera, quente e úmido. Estio, quente e seco. Inverno, tá vendo? 4 humores: sangue, cólera, fleuma e melancolia. De acordo. Infância, juventude, velhice é frio e úmido. Decrepidão, frio e seco. Aqui os signos, 4 signos, mais 3 signos. Então, isso era levado em conta para curar uma pessoa. É o tipo de um esquema que muito tempo dominou as ciências do país, as atitudes práticas. Curioso, né? Olha aqui, historiografia. O que vocês estão vendo? Povo protagonista de sua história, contada, escrita, moldada, bordada, cantada, desenhada, encenada, fotografada. O que tem mais? 2 copinhos de cachaça e um monte de amendoim do lado. Mas essa história existe. Historiografia indígena. História e geografia, história, mitologia, tradição oral viva, memória e culto. Nota: historiografia indígena nos faz compreender a situação atual dos índios. O que se ensina na escola. Nos faça entender a situação atual dos índios no Brasil. Senão, estamos inventando uma coisa distante que não... Essa terra tem dono. 500 anos de evangelização, a polícia não permitiu a presença dos índios lá. Porto Seguro. Cultura fura. As lanças, tudo cheio de sinais da cultura. Terra sem mares é coisa dos índios, que hoje movimentam sem terra. Aqui, a vida presente exige uma leitura própria do passado. Arqueólogos, astronautas, pesquisadores descobrem coisas novas do passado. Mitologia e história são inseparáveis na cultura popular. E para um historiador de hoje é difícil. A tradição oral entra como fonte histórica indispensável, juntamente com os documentos e monumentos. É que a tradição mistura história e mitologia, e para o historiador isso é incompreensível. Né? Mas são realidades. Se você quer ouvir a história do povo que ele conta, vai ter que se acostumar com isso. A história urbana, referindo-se ao lugar onde nasceu, Sônia Messager Matos, atinge o mundo. Cidade de Anchieta é um patrimônio daqueles que vivem nela hoje, daqueles que já moraram ali, é um bem coletivo. Por isso, o apagamento da história da cidade deve ser hoje entendida como um problema. Problema que traz em seu bojo o esquecimento, deslembrança, silenciamento da memória. Esses silenciamentos têm contribuído em Anchieta para uma progressiva destruição da memória histórica. Essa destruição se traduz na falta de participação das pessoas nos assuntos relativos à cidade, na perda do sentimento de cidadania e de pertença a um lugar, a uma nação. Aqui está incluído também uma falta de preocupação com o patrimônio ambiental, que é indispensável.
não apenas das pessoas do local, mas de toda a espécie humana. É muito interessante. No Brasil, 6% do povo frequenta a Igreja Católica regularmente. Quer dizer, em 2012, o censo de 60% dos brasileiros são particularmente católicos. Sabemos que 10% dos católicos frequentam a sua igreja regularmente. 6% dos brasileiros frequentam uma igreja católica regularmente. É um fato. Romarias devem reunir 3 bilhões no Sírio de Belém. Eu estive lá. Não. Não. Ah, fantástico. Para conhecer os valores do povo é preciso conviver, escutar, dar presença quando convidado, entrar na roda. É bom respeitar os velhos. É preciso pedir licença, não pedir licença ao pedir alguma explicação. E antes calar do que dar muita opinião. Vamos lá. Mestra Lira, Maria Lira, recebeu a homenagem de ser mestra pela Universidade Federal em Belo Horizonte. Mas ela ficou numa alegria. Olha aqui um exemplo de um mestre popular. Veja que coisa, a simplicidade dessa sabedoria. A sabedoria de Buda, muito parecida às vezes com atitudes que o povo toma também. Uma jovem mulher há pouco mais de um ano se tornara mãe. De repente um mal súbito fulmina-lhe a vida do filho. Transida de dor, toma um cadáver nos braços, sai correndo pelas ruas à procura de alguém que a possa valer. Muitos a ignoram, outros a consideram louca. Só um ancião lhe dá o conselho de procurar o Buda, mas que depressa corre para fora da cidade, põe o cadáver do filho nos pés do sábio, implorando socorro. Buda escuta com infinita compaixão e lhe fala com doçura: só há um remédio para esse mal. Retorna à cidade e lhe traz um grão de mostarda colhido numa casa antiga onde ninguém morreu. Krishna, a mulher, bate a porta de todas as casas e a resposta sempre é a mesma. Não é difícil arranjar um grão de mostarda, mas a morte já tinha visitado todos os lares. Não há família que tivesse escapado. A jovem mulher não precisa voltar para a Buda. Uma iluminação toma conta de todo o seu ser. No mundo humano nada é permanente. No homem ser não conhece os advérbios de sempre ser e nunca não ser. Quer dizer, como é que esse sábio manda ela buscar um grão de mostarda numa casa onde nunca tinha morrido ninguém? Casa antiga. E foi? Não é fantástico ajudar uma pessoa assim? Muito profundo. E muitas vezes os provérbios do povo são da mesma simplicidade. É uma coisa fantástica. Então eu dei esse exemplo, mas é porque eu achei um exemplo muito... põe a gente a pensar, né? Mestres populares, mestre carreiro, onde anda seu boi, mestre marceneiro, mestre violeiro, mestre pastinha na capoeira, Vitalino, mestre no barro, mestre Nosa. Aqui as monografias. Culto popular, 90% é cantar e dançar. Falar certamente não é a melhor forma de... já falamos sobre isso, né? Na África, o canto se faz presente em todos os momentos da vida. Na religião, na vida social. O rei Congo entra na Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, na África, em Mbanza, capital do Congo, em 1607. A presença do rei Congo nas festas vem daí.
Em 1552, Confraria do Rosário dos Escravos de Guiné, na capitania de Pernambuco, no Brasil, nos engenhos de cana. Mário de Andrade registra isso. Candombe, antepassados e tambores, Ngoma. Você vai nos lugares onde na capela guarda os tambores, você acha eles assim. Rosário, com pis de cachaça, velho assim. E o rei José Geraldo, rei Congos do estado de Minas Gerais, ele me disse que os velhos, os pretos velhos, os antepassados, chamam ele. E aí ele vai na capela e dorme aos pés dos tambores. Onde os antepassados estão. São coisas assim bonitas. E os tambores são do princípio do mundo, né? Há outros assuntos. Ele chama Nossa Senhora Mamãe do Rosário. Porque os terreiros, os irmãos do Rosário, eram o substituto da família destruída. Mãe vendida para lá, pai para cá, filho para outro lugar. Então a irmandade, como também os terreiros, pai de santo, mãe de santo, filho de santo, era o substituto da família destruída. Não se pode. E chama a Nossa Senhora Mamãe do Rosário. Não é mãe do Rosário. Isso que é importante. Observar isso. Porque achar que é sentimentalismo? Não. Era a grande mãe de todo mundo. Não é? Então, Mamãe do Rosário, os pretos velhos os reinados já existiram, como agora não era imitação dos portugueses, não. Língua que fala muito merece papel de sapateiro, né? Do candombe, que já falei hoje de manhã. E as forças inquisitivas também aparecem, não é só no candomblé banto, mas também no jongo e no caxambu. As forças da natureza fazem parte dos eventos. Aqui, ó, um desenho feito em 1988, o centenário da escravidão. Aí as crianças do grupo escolar uma escreve do lado direito: a festa do Rosário está animada, mas a tristeza continua. Olha embaixo: a negra foi defender os negros e prendeu ela, e ela deu os gritos e com dor nas mãos chorando. É a memória da escravidão na festa do Rosário. Aparecida do Norte, um ex-voto antigo do escravo Zacarias, que as correntes da escravidão caíram. 1857, lá, o último número aí embaixo. 1887. 57. Aqui, ó, um tambor e uma máscara, não dá para ver. O batuque aqui é de raça espora, quem não tem dinheiro não conta história. Né? E o outro, samba negro branco não vem cá, se vier, pau é de levar. Canta baixo. Aqui é aquela história de Nossa Senhora do Rosário que já contei. Aqui mais alguns assuntos que não podem ser esquecidos. Interessante. E, gente, aqui está escrito: fazendas de Ana de Chaves desbaratadas pelos negros alevantados. Engenho da... Não, peraí. Aqui, sacada a gente a arma contra os negros. Contra os negros. Aqui, ó. O pico do Mocambo, onde estão os negros alevantados. Isto é de 1560 ou 1650, mas muito, muito antigo.
Não é que eu descobri que na ilha de São Tomé, aqui, nessa época, existia uma Irmandade Nossa Senhora do Rosário. São Tomé de Cristo. Então, a ilha de São Tomé, IS, Ilha São Tomé, Tomé, Insula Santi Tomé, né? Então, nessa época que tem esse negócio, aqui sacada a gente a arma contra os negros, na mesma época já tinha uma Irmandade de Nossa Senhora do Rosário. Nessa aí. Pensar é procurar entender. Resultado, saber e agir, ambos provisórios. Criar filosofia, arte, sabedoria, mitologia, tecnologia, rituais. Pensar sensorialmente. A verdade não começa com a bela teoria. Sair do lugar para escrutinar a história, imaginar o futuro. Pesquisar, experimentar, perguntar, questionar. Responsabilidade com humor e humildade. Lógica e coerência não são sinônimos. A lógica é a única certa, exclusiva, sempre tem razão. A coerência surge do bom senso, da harmonia e pé no chão. Lógica, ciência exata, sem jogo de cintura, racional e sem exceção, perfeita, sem vida, fundamentalista, criativa, só dentro dos parâmetros dogmáticos. Nada mais prático que uma boa teoria. Olha, eu não estou apelando pela ignorância, não. A gente precisa das teorias, mas não exagere. Equilíbrio, a coerência. Coerência é o quê? Equilíbrio e harmonia, abertura e pluralismo, organiza evento, museu, coloca ordem nas coisas, né? Procura. Depois, escuta opiniões diferentes, respeita o bom senso da comunidade, observa os sinais dos tempos, une a lógica e a prática, busca o significado de ritos e mitos, valoriza a beleza. Com humor, reconhece a ignorância própria. Fui no céu jogar com Deus na mesa da comunhão. Gente, fé e amor tem o risco. Pode não dar certo. Fé também. Então, da fé diz: fui no céu jogar com Deus na mesa da comunhão. Deus ganhou a minha alma e eu ganhei a salvação. Bonito isso. Mística popular, né? E o verso de amor: vamos morena, vamos. Vamos morena, vamos. No jogo da douradinha. Se eu perder, você me ganha. Se eu ganhar, você é minha. Vamos morena, vamos. Isso, é muito... Menina, vamos na praia. Risco, dança, sorte, jogo não racional, né? A roda da fortuna. Para lidarmos com o não racional, precisamos de uma boa dose de humor e bom senso. A relação entre racionalismo e a magia continua dialética. Não racional, eu vou passar para frente. Reciclagem das ideias. Abrir as portas da universidade para a cultura popular, atrás a reciclagem das ideias de ambas as partes. Olha aqui o que entra no jogo, mudando de conceito. Historiografia, também dos pobres do cotidiano, a mitologia unida, dando significado à própria história, humor, pecado, democracia, instituições, ajudar o povo dar valor em primeiro lugar àquilo que ele já tem. Frei, nós vamos ver o filme e nós temos que parar agora. Então vamos parar aqui. Liberdade, pluralismo, Ai, que dó. Não tem jeito de colocar isso pra gente depois ver. Um dia eu estava na casa muito pobre de um cidadão lá do Vale e falei, emocionado, mas gente, vocês são pobres, né? Pobre. Se não, senhor. Eu não sou pobre, é o diabo que ficou sem a graça de Deus. Eu sou fraco. Eu pensei, morei no assunto, pus aquilo no centro. Fraco é o oposto de quê? De poderoso.
disso ele tem consciência. Olha lá, foi a crua. Linguagem corporal, linguagem do encontrar, patuar, a ver Luísa, sem Deus viva, religião perto de 100 dias, tabu. Meu Deus do céu, dizem que o beijo é um pecado horroroso. Oh meu Deus, porque fizeste um pecado tão gostoso. As contas do meu rosário são bala de artilharia, dá combate nos infernos quando eu rezo a Ave Maria. Aqui o rio, ovário, aqui o corpo, todas as peças. Agora ver a coerência, a visão do... Aqui a diferença entre a benzedeira. A benzedeira trata a pessoa doente. O médico, muitas vezes, Trata doente. o corpo doente. Eu me senti isso quando estava no hospital. Estava com câncer operado, deu peritonite, 1 em cada 100 que não morre. Meus pais veio da Holanda para assistir meu enterro, perder a viagem. Ganharam. Ser humano. Ó, então vamos elaborar, estamos chegando ao fim, a verdade cura. O povo diz, assim como Nossa Senhora foi mãe permanecendo virgem, assim vai curar essa dor de não sei o quê. Assim como Jesus não mente, esses vermes não vão para frente. Uma coisa assim. Então eles têm a segurança que dá a verdade, ele ajuda na cura é muito curioso. A verdade cura. Estamos no final. Vamos com Deus? Ainda não, tá? Vamos ver o filme já? Vamos ver o filme. Frei Chico, só que queria uma pergunta, né? Vai. Fala sim. Porque é um processo que, por exemplo, aconteceu comigo. Eu nasci aqui no Brasil, então tive uma religião católica. Nesse meu caminhar, essa religião que veio de dentro para fora, depois eu descobri que muitas coisas não eram verdade. Né? Fora para dentro. Então, de fora para dentro. Então, quando eu descobri que cada um tem que descobrir esse lado de dentro para fora, muitas coisas se tornam muito mais verdadeiras do que uma coisa imposta de dentro para fora. Então é como a crença, uma coisa que vem de fora para dentro. Eu nasci aqui, me fizeram crer em alguma coisa. E quando eu descobri em mim mesmo, de dentro para fora, dizemos uma fé assim, ou um ser mais autêntico, acabaram os meus conflitos. Antes tinham muitos mais conflitos porque era de fora para dentro. Pensar é uma obrigação, uma responsabilidade de cada um. E a fé só pode se sustentar com essa experiência religiosa. Um dia um senhor, pai do médico, meu amigo, falou, eu sou ateu. Eu falei, bom, isso aqui você está procurando o seu caminho. E eu disse, olha, sobre Deus se fala tanto besteira que eu acho até interessante isso. Qual é o Deus que você diz que não existe? Aí ele, né? Qual é o Deus que você pensa que não existe? Né? Como é que você tomou essa decisão? Aí conversando mais um pouco, pessoal, olha, o dia que você encontrar com Deus, você vai acreditar. E encontrar com Deus é uma graça. E a gente não pode... Tem uma parte individual. E tem a celebração na comunidade, é isso que a instituição. Não é? Mas é muito difícil uma instituição disputar que ele é a única e verdadeira religião. Não, aí ultrapassou os seus limites.
Vamos lá ver um pouco do filme? Tem que voltar no hotel? Mas eu não sei se eu trouxe tudo não, deve ser uma parte. Chico, não, pode tirar. Parar, né? Obrigado. Thank you.